eu te vi. Você me clareia, você me dá luz, você me deu luz, me deu maior luz. Você me clareia, você me dá luz, você me deu luz, me deu maior luz. Pelas estrelas, o escuro caminho, num sonho que pesa, nos dias opacos. Nessas horas você estava perto, nessas horas você me encontrava, nessas horas eu me iluminava. Você me clareia, você me dá luz, você me deu luz, me deu maior luz. Você me clareia, você me dá luz, você me deu luz, me deu maior luz. Você me clareia, você me dá luz, você me deu luz, Você me deu luz, me deu maior luz. Pessoal, então nesse momento eu vou convidar a todos para que a gente possa fechar os nossos olhos, serenando os nossos pensamentos, elevando os nossos sentimentos, agradecendo primeiramente ao nosso Pai pela oportunidade da vida, pela oportunidade deste momento em que todos nós aqui nos encontramos reunidos, com os corações dispostos a aprender, a fazer trocas amigáveis, a construirmos bons sentimentos, laços mais apertados na família universal que nos é proposta. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos intui, ao nosso Mestre, irmão Jesus, por tudo que Ele nos deixou, por toda a mensagem, por todo o exemplo e pelo seu acompanhamento persistente em nossas vidas. Agradecemos a essa casa que nos acolhe, a essa doutrina maravilhosa que tanto nos esclarece e nos consola. E assim, Pai, te pedimos para que essa noite possa ser abençoada, que o que for trago possa ser como boas sementes e que nós estejamos dispostos a abrir os nossos corações no sentido de quem abre o solo para receber a semente e que a gente possa cuidar, tratar, para que essa semente possa germinar, crescer e trazer bons frutos, que são as atitudes diárias que nós podemos ter. Que a cada dia a gente possa estar mais ciente, consciente do amor do Pai, da sua presença em nossas vidas, de que nós nunca estamos sós e que cada dia é uma nova oportunidade da nossa caminhada. Que estejamos cada dia mais esperançosos e trabalhando a nossa fé na bondade, na caridade, no amor. Uma excelente noite para cada um de nós, que assim seja. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz e o assunto de hoje é Operemos em Cristo, e que está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Nossas palestras podem ser vistas no nosso canal do YouTube Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o tema, Operemos em Cristo, é com muita alegria que convidamos agora o nosso amigo Ricardo Andrade, que é palestrante espírita e colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Ricardo.
Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Que alegria que é vir aqui mais uma vez encontrar com esses amigos aqui do núcleo. Muito obrigado pelo convite. Eu sempre faço questão de dizer que é uma honra para mim. Eu venho com muita alegria. O Ivone falou de vir mais, né? Mas bate com um dia que eu faço estudo, né? Então eu falto lá para vir aqui, mas com muita alegria. Muito obrigado pelo convite. E hoje, né, vamos aprender um pouquinho, né? Eu estou buscando aprender um pouquinho, dividir com vocês o que o Emmanuel está trazendo, a psicografia do Chico, nessas cartas de Paulo, no Vinha de Luz, essa coleção de livros que o Emmanuel coloca para a gente, Fonte Viva, né? Vocês já repararam que os livros da Fonte Viva, todos eles têm 180 capítulos? Alguém já viu isso? Todos eles, né? Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz, tal. Todos têm 180 capítulos. Então, quando a gente está estudando cada capítulo, esse é o 108, é como se a gente buscasse dar um 180, mudar o nosso comportamento, né? Aquela questão que o Evangelho nos ensina, o homem novo tem que dar lugar ao homem velho, aquele homem que fazia e que errava demais. Então vamos renovar os nossos atos, fazer nossa reforma íntima. Então quando ele coloca essa coleção com 180 capítulos, eu só me lembro disso, da gente dar uma virada, mudar os nossos hábitos, transformar, ir para um caminho mais certo, ver o sentido espiritual da vida. Então, para ver o sentido espiritual da vida, conhecer um pouco mais do Evangelho, eu sou muito grato em vir aqui falar do Evangelho à luz da doutrina espírita, essa doutrina que salva, que nos apresenta um caminho de luz, que nos faz melhores a cada dia. Então vamos lá. Vamos começar com a leitura aqui do versículo. E quando fizerdes por palavras ou obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Então, peraí, tudo que eu faço tem que ser em nome dEle? Então o Emmanuel vai no ponto agora. Vou acompanhar daqui para não ficar olhando assim, vocês acompanham lá, combinado? Vou fazer os trechinhos como sempre a gente faz. A espera de resultados depois de expressões e ações reconhecidamente elevadas pode provocar enormes prejuízos em nossa romagem para a suprema luz. O que me fez pensar isso? Como é que é esse caminho para buscar a minha evolução, a minha suprema luz? E como que eu posso ter enormes prejuízos? Aí eu vou me lembrando da nossa evolução humana, de como que a gente aprendeu de fato essa caridade, que o Evangelho nos ensina e a doutrina crava: sem caridade não há salvação. Então a gente tem que aprender a fazer o bem, tem que aprender a doar. Mas houve um tempo mais atrás, para alguns, atual para outros, quem sabe, que essa questão de fazer não existia, não doava, pelo contrário, as pessoas tiravam dos outros. Mas aí foi caminhando para uma evolução espiritual, um pouco mais, né, passos de formiga, mas é assim que caminha a humanidade, e aí a gente vai vendo que a gente passou a começar a fazer o bem. Mas qual que era o intuito? A gente fazer o bem para quê? Para diminuir o outro, para humilhar? Não, mas aí a gente ainda vai chegar nessa evolução, entender a salvação. Por enquanto a gente pensa no nosso ego. Ah, peraí, tem esse negócio de fazer o bem, o que eu ganho com isso? Não é? E aí caminhamos mais um pouco na nossa evolução, seja humana de forma geral, a nossa individual, que é a mais importante, porque é nessa que a gente vai para o trabalho, né? E a gente caminha mais um pouco e a gente começa a fazer o bem, começa a doar, a praticar a caridade. Para quê? Para aparecer para Deus ou para os outros.
E aí eu me lembro daquela passagem do óbolo da viúva, onde ela vai lá no templo, em uma das festas do templo, em Jerusalém, e daí ela espera todo mundo, toda acanhada, e coloca 2 moedas. E Jesus, atento, junto com os discípulos, fala assim: aquela doou mais que todos os outros. Os discípulos não entenderam. Por quê? Porque aqueles que se vestiam para a festa e tinham muito dinheiro, eles se preparavam com as suas melhores roupas, faziam a viagem até o templo e colocavam ali, né, nos seus burrinhos, nos seus meios de transporte, muitas moedas. Eram até, de certa forma, meio trapaceiros, porque eles pegavam as moedas só de menor valor, porque aí dava mais. E aí tinha lá o gasofilácio. O que é o gasofilácio? É uma urna onde você derrama as moedas, e ela tem uma boca de metal, então dá um som metálico, e aquilo vai ecoando dentro do templo. Então imaginem vocês que eles colocavam moedas de valores pequenos, embora o montante fosse grande, para aquilo ficar lá tintilhando, né, fazendo aquele barulho por mais tempo, e assim eles teriam a atenção de todos no templo. Quem é esse generoso que está doando tantas as moedas? Então é o caminho, né, a gente faz, porque a questão de ir até o templo era que o judeu acredita: eu estou indo para ver Deus no sentido espiritual e para que Ele me veja. Então eu estou levando essa doação, né, generosa, para que Ele me veja, para que os outros me vejam. E aí, tudo bem, mas a gente caminha um pouquinho mais, aprende mais um pouco nos percalços da vida, e o que a gente vê? A gente começa a querer fazer o bem numa relação de barganha com Deus. Mas a gente pode fazer barganha, pode negociar com Deus? Será que a gente tenta, né? Mas a gente tenta fazer a negociação. Eu vou me sacrificar. Passou a quaresma, eu vou ficar 40 dias sem fazer isso ou aquilo, mas em troca, eu quero tal graça. E eu vou caminhando para essa minha evolução espiritual, querendo negociar com Deus. Faço isso, o Senhor me dá aquilo. Me dá aquilo que eu desejo. Mas quem disse que aquilo que eu desejo é aquilo que eu preciso? Eu sei o que eu preciso. Eu sei que aquilo que eu desejo pode sim ser uma pedra de tropeço, um facilitador da minha encarnação, que me tira do caminho, que me tira a consciência. Então eu não tenho a resposta da minha graça, eu não tenho a resposta do meu capricho, da minha barganha com Ele, e eu falo: Deus me abandonou. Eu fiz direitinho, né? Fiquei ali, né? Fiz aquele sacrifício. Às vezes o sacrifício é ficar sem comer doce, né? Tem isso, verdade. Ou seja, nem confia em Deus, né? Ele fala assim: vamos fazer um acordo, mas entrega a sua parte que depois eu entrego a minha. E eu te pergunto: entrega? Entrega? Fiel é Deus. A gente vê até nos carros, né? Deus é fiel, Ele cumpre a parte dele, mas eu entrego a minha, ou eu me corrompo? Chega na minha vez, eu corro. Mas aqueles que têm já talvez um calo mais apertado, falam assim: eu vou fazer a minha parte, mas o Senhor atende o meu desejo, a minha graça, a minha necessidade. Será que é aquilo que eu preciso? Né? E aí Deus não atende daquela forma e vem de outra. E eu falo: Deus, por que me abandonastes? Eu quero colocar aquele contexto que nem é meu, que está na cruz. E Ele me abandonou? Se eu fiz a minha parte, eu preciso tanto daquilo. Ou seja, né, chegou para mim algo que foi importante, e é importante, para que eu possa superar esses desafios de um mundo de pães, das expiações, um mundo que eu vivo. Mundo que não dá descanso, não dá facilidade para ninguém, é provas, expiações, né? Não é privilégios, aplausos, bajulações, é provas e expiações. Então a gente muitas vezes quer barganhar nesse
degrau de evolução espiritual. Tudo bem, chegou um momento que eu não doava nada, não fazia nada para ninguém, tirava, era para mim. Hoje, pelo menos, eu estou tentando fazer barganha, e talvez agora eu estou já falando, opa, não tem barganha com Deus, vamos aceitar que é melhor, né? Mas aí, no segundo ponto, enquanto aguardamos manifestações alheias de gratidão ou melhoria, somos suscetíveis de paralisar nossas próprias obrigações, desviando-nos para o terreno escuro da maledicência ou do julgamento precipitado. Bom, quando você faz alguma coisa para alguém, esperar agradecimento é um tiro no pé. É ou não é? É como se a gente fosse condicionar as coisas. Ó, eu continuo nesse caminho de fazer o bem se alguém me agradecer. É o combustível que eu preciso. Enquanto o pessoal está reconhecendo o meu ato, a minha disposição, ok, eu continuo nesse caminho. Agora, quando eu estiver bancando o bobo, eu faço as coisas para os outros, ninguém agradece, para que eu vou fazer? Não é? Então a gente muitas vezes dá um tiro no pé. Eu não devo fazer algo para alguém esperando a gratidão dele ou dela. Eu devo fazer porque é o certo. Eu devo fazer porque eu estou aprendendo a fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que ele fizesse por mim. Fizesse, não sei se vai fazer, mas é a minha parte, eu entrego. Não é assim? E também vamos pensar mais um pouco. Jesus teria feito por nós tudo o que ele fez se ele esperasse gratidão? Não, né? Jesus fez tudo e faz tudo que ele faz por nós esperando a nossa gratidão. Então a gente precisa entender que nesse processo de fazer o bem, né, operando em Cristo, a gente precisa fazer numa caridade, num bem desinteressado, ou seja, eu não quero saber se vai ter gratidão ou não, eu vou fazer porque eu não faria de outra forma. Eu estou construindo em mim uma virtude, de ter o bem dentro de mim e atento, porque a todo momento eu posso ser instrumento na seara do Senhor, fazendo o bem a quem precisa. Mas se eu, naquele momento que eu fiz algo para alguém, eu dou aquela paralisada, sabe aquele instante que você fica com uma cara assim meio de bobo, e aí, vai vir um obrigado agora, mas não vem, aí a meio fala, vem, serve e passa, ou seja, mantém o movimento, não espera agradecimento, vai ver aonde você é útil em outro lugar, segue, é movimento. Quando a gente fica parado, as ideias começam a ficar distorcidas, a visão turva, os ouvidos, né, começam a ficar trazendo vozes totalmente diferentes do que aquilo que a nossa intuição fala, porque a gente começa a fazer maledicências, julgamentos, e fala assim, pô, não falou obrigado, nem um obrigado, eu o ajudei agora, não falou nada, que sujeitinho mal agradecido, hein? Que é isso, né? E aí eu penso, não faço mais, eu me sacrifico por ele, ele não reconhece. Olha para você ver, eu parei para ouvir e comecei a fazer as minhas conjecturas internas, a julgar, a falar o que está acontecendo com ele, que ele é um ingrato e tudo mais. Mas será que é assim? Basta a gente fazer um exercício de inversão. Para a gente criar um pouco de empatia, imagina que, se fosse comigo, como seria? Se eu precisasse da necessidade para que eu pudesse ter como remédio para o meu orgulho. Eu ainda estou doente do orgulho, e a necessidade me faz abaixar a bola. Será que eu já aprendi a minha humildade? Mas a gente aprende pela dor, a necessidade chegou, bateu, a pessoa me ajudou e eu ainda envergonhado, me sentindo pequeno, indigno, até humilhado, porque o nosso orgulho é adoecedor, e aí eu quero sair rápido e não falar mais nada, né?
E aí então, eu vou além. Como seria depender do outro para suprir as minhas necessidades mais básicas? Vocês já pensaram nisso? Dependo para tudo. O que eu vou comer hoje, onde eu vou dormir, se eu vou tomar banho ou não vou, né? Então essa situação já te deixa assim com seus sentimentos assim totalmente à prova de qualquer tipo de ato, seja para o bem ou para o mal. Dependendo do que a pessoa lhe falou, você toma como ofensa. Dependendo do jeito que ela chegou, você toma como ofensa. Então, se a gente vai fazer o bem, vamos ter os olhos atentos na necessidade do outro. Vamos ver se fosse com a gente, como gostaria que fosse feito. E como eu toquei nesse ponto, eu ainda quero fazer um alerta para as famílias, as nossas famílias. Vocês já pensaram assim nas nossas crianças, nos nossos idosos, nos nossos cônjuges? Muitas vezes a gente fala coisas duras, e o esposo, a esposa, o filho, né, a mãe, o pai se sentem um peso dentro de casa, porque aí você escuta palavras assim: ó, eu faço tudo por você e você não reconhece, eu me sacrifico por você, você só dá prejuízo, você não serve para nada. Na família, a pessoa que devia ser acolhida, educada, ela se sente um peso. Isso acontece com uma criança, com um adulto, com um idoso. Mas a gente não está atento, né? A gente está só jogando, vomitando as nossas mazelas, descontando no outro, e não aproveitando o momento para fazer o que tem que ser feito. Fazer com Ele, com Cristo, né? Porque a melhor forma de agir no bem é essa ação desinteressada, sem pretensão de reconhecimento. O Ricardo é bom, né? Que cara bacana, né? Sem isso. Por quê? Porque eu tenho que aprender a fazer com Ele, é fazer como Cristo fez. E como que eu faço como Ele fez? Eu preciso fazer com Ele. E eu fazendo com Ele, aí sim eu faço em nome dEle. Faz sentido isso que eu falei? Então, quanto seja possível, acho que tem na outra agora, né? Distribuamos o bem, entregando novas atitudes ao Cristo, divino doador dos benefícios terrestres. Como que é isso? A Madre Teresa de Calcutá, ela tem uma frase que ensina o caminho de fazermos o bem sem esperar aplausos, de fazer o bem sem querer a admiração de ninguém. Ela fala o seguinte: nossa grande satisfação é entre nós e Deus. A nossa grande realização é entre nós e Deus. Nunca é entre nós e os homens. Sempre é comigo e com Ele. Sempre. Por quê? Porque a obra é dele. Se a obra é dele, que bom que eu posso contribuir com a sua obra. Por que é bom contribuir com a obra dele? Porque é uma maneira de eu devolver o tanto que eu recebo todo dia. Vocês já pensaram assim que a gente está aqui, viemos com as nossas próprias pernas para cá, temos autonomia, independência, conseguimos cuidar de nós mesmos, da nossa higiene pessoal, nós temos pulmões para respirar, o ar chega para a gente, está tudo aí, a gente ganha isso todos os dias, a gente abre os olhos e a gente agradece.
Teoricamente a gente tem 2 minutos de vida. Por quê? Porque se a gente para de respirar, a gente morre. Mas aí a gente respira de novo e zera tudo. E é assim o dia inteiro, porque a gente tem saúde, a gente não está dependendo de aparelho para respirar. E como que eu retribuo o que eu recebo de Deus, a saúde que eu tenho, o conforto que eu tenho, o lar que eu tenho, o trabalho que eu tenho, a casa espírita que me acolhe, os meus amigos, a minha família? Como que eu posso devolver tudo isso que eu ganho, pelo menos uma parte pequena, né? Ou seja, eu preciso sim fazer o bem, enxergar a necessidade do outro, e entendendo essa necessidade, dar pelo menos um pouco de mim, atendendo àquilo que ele precisa. E eu faço isso? Esse caminho para o bem? Será que eu estou sendo grato comigo e podendo devolver um pouco, contribuindo com a obra do Senhor? Na sequência, é perigoso estabelecer padrões de reconhecimento para corações alheios, ainda mesmo quando sejam preciosas joias do nosso escrínio, pequeno cofre, escrínio espiritual. Em nossa expectação ansiosa por enxergar a soma de nossos gestos nobres, podemos parecer egoístas, ingratos, maldizentes. Então, estabelecer padrões é selecionar pessoas, tipos de pessoas, selecionar comportamentos, condutas. Estou estabelecendo padrões. Eu estou rotulando todo mundo. Então, aí eu começo a falar assim, como que eu trato fulano, como que eu trato ciclano? Eu começo a ter um padrão, eu trato a ele do jeito que ele me trata. Se ele me ajuda, eu o ajudo também. Se ele faz por mim, se ele me cumprimenta, eu faço também. É um padrão, não é um padrão, né? E aí eu começo a julgar todos os comportamentos, todas as pessoas. Mas que julgamento é esse que eu falo? É o julgamento do que eu acho certo. Mas que confiança eu tenho para julgar o que eu acho certo? Será que eu tenho essa capacidade de saber o que é certo e o que é errado? Será que eu posso falar para o outro, oi, você faz sua vida uma coisa totalmente errada, o que eu deveria fazer? Se eu fosse você, não faria o que você faz. Será que a gente não precisa calçar os sapatos do outro, entender a vida dele, em vez de a gente começar a falar, você não faz, você não deveria ser assim, né? Mas a gente está lá ditando regras o tempo todo. E aí eu começo a controlar, né, com o meu julgamento, o comportamento das pessoas. Se eu julgo que está certo ou está errado, como se eu fosse o dono da verdade, como se eu fosse o arauto da moral. E quem sou eu na fila do pão? Um mundo de provas e expiações? Quem sou eu? Eu que estou aqui errando, eu que não sou perfeito, querendo julgar a vida alheia. Então a gente precisa acabar com essa prepotência de que as nossas crenças são as melhores. O que eu quero para mim, se todo mundo fizesse, seria muito melhor. E aí a gente vai nesse sectarismo, nessa separação, e a gente, com esses padrões, cria muros, a gente vai separando as pessoas. E aí começa aquela questão, aquele fulano ali tem um time que eu não gosto. O ciclano, não quero contato com ele não, porque ele é de esquerda, ele é de direita, e vai dividindo pela política também, depois vai dividindo pela religião também, né? E a gente vai criando esses muros, e deixando de conviver, de viver com, aprender com, de ter até certos atritos para crescimento, porque haverá tolerância,
onde eu posso começar a questionar os meus próprios atos e buscar ter entendimentos maiores. Mudar de decisão é um ato de inteligência, porque isso é evolução. Do contrário, a gente ainda estaria nas cavernas, não é verdade? Não aqui com luz elétrica, ventilador, microfone, vídeo. Então a gente precisa sempre dar um passo adiante. Mesmo que eu sempre pego pessoas de lá com peso eu vou aguentar. Pelo menos agora está aguentando. Você está aguentando. Mas se a gente pensar... Tem certas pessoas que concordam com Sim. Mas será que nós também não somos tolerados? Né? Será que a gente não é o mala de algum lugar também? Não é verdade? Tem muitos casos que a gente também é muito tolerado. Eu posso falar de cadeira, eu sou muito chato. Eu sou muito tolerado, né? Eu tento não ser tão chato, mas é assim. Então aí quando eu vou tolerar outro, eu falo assim, caramba, mas eu também sou tolerado, deixa eu fazer esse exercício, porque aí eu vou aprendendo, né, como eu gostaria de ser. É como se, vamos pegar uma coisa mais filosófica, mas funciona bem. É como se aquilo que me irrita no outro, aquilo que eu não gosto no outro, eu tenho que trabalhar em mim, certo? É assim que eu venço a mim mesmo, porque quando aquilo está incomodando, assim, deixa eu trabalhar isso em mim, mas vai trabalhar bastante, para parar de incomodar, né? E então eu estava falando dessa questão da divisão, da gente criar muros, aí vai polarizando, um é desse time, outro do outro, politicamente, crenças religiosas, e é uma divisão total. E o pior, que com esse movimento de internet, muitas vezes a ideologia ela é macro, ela abrange todo mundo, ela começa a ditar aquilo que nós devemos pensar, e aí a gente fica preso ideologicamente, né, naquilo que seria o politicamente correto. É quem disse que isso é certo ou que não é? Aí uma voz lá nas mídias fala o seguinte, você tem direito a ser livre no seu pensamento, mas nas entrelinhas está assim, desde que você concorde comigo. Aí está tudo bem. Se você não concorda comigo, você será cancelado. Como é que está o respeito? A individualidade, com o tempo do outro. Será que ele existe? Aí o convívio fica afetado, seja virtualmente, seja presencialmente, e a gente vai atrapalhando tudo, porque o nosso ego está lá, adoecido, a gente se acha dono da razão. E aí tudo que eu faço, eu sou aquele que dita o comportamento. E até os créditos que não são meus, eu pego para mim. Aí eu falo assim, graças a mim, você conseguiu aquilo. Ou então eu falo, se não fosse por mim, você não estaria nessa posição. Ou pior, você sem mim não é ninguém. E é isso, é assim a sociedade que a gente quer ter? O 5, né? Passa de novo, por favor. Acho que saiu. Eu vou ler aqui para vocês. Copiemos o pomicultor sensato, né? Preparemos a terra, auxiliando-a, adubando-a, em seguida lancemos ao solo sementes e mudas valiosas. Pomicultor, né? É aquele que está cultivando várias plantas para colher vários produtos diferentes. Então ele dá condições para a semente, para a muda, para que ela possa ter condições de crescimento, de força, de crescimento. E aí ele vai colocar um solo bom, adubo, vai regar, vai fazer a poda quando é preciso. Então ele tem todos esses cuidados, e esses cuidados desse agricultor, desse pomicultor, é da sua responsabilidade. Qual que é a nossa responsabilidade nisso?
Porque nós temos as nossas responsabilidades, ou nós deixamos para que o outro faça? Cumprimos a nossa missão, seja ela na família, no trabalho, na casa espírita, na sociedade, ou estamos esperando que outro faça por nós? Aí a gente deixa de perceber que aquilo que nós devemos fazer, nós não fazemos, e criamos mais débitos. A grande questão aí de copiar o pomicultor, fazendo aquilo que é da nossa responsabilidade, é um ato de que a gente possa entender aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu posso mudar, daquilo que eu não posso fazer, daquilo que eu não posso mudar. Tem coisas que me competem, que me cabem, outras não. Então eu tenho que pedir para Deus o discernimento entre uma coisa e a outra, para que eu não fique dando murros em ponta de faca, derrapando na vida, tentando mudar coisas que eu não consigo, e deixando as coisas que eu consigo mudar por fazer. O serviço mais importante caberá ao Senhor da vida. Ele cuidará das circunstâncias favoráveis no espaço e no tempo, desenvolvendo-nos a sementeira, e anular-nos-á o serviço, através de processos naturais, adiando a realização de nossos desejos em virtude de razões que desconhecemos. Então, se nós fazemos a nossa parte, como pomicultor, a gente prepara a terra, o solo, rega, aduba, faz a poda, a gente sabe que a parte mais importante não é nossa, porque o pomicultor não controla o clima. Cabe a Deus, fazer a parte mais importante, porque Ele controla tudo, o espaço e o tempo. Então, aqui no texto fala, desenvolvendo a planta, isso é Deus, desenvolvendo a planta e anulando como fez com a figueira. Olha para você ver, Ele não anulou a figueira, não secou a figueira. Vocês se lembram dessa passagem? Mas parece para mim estranho você trabalhar na semente, na muda, cuidar do solo, regar, adubar, fazer a poda, e de repente ela não vinga, ela não surge. Parece para mim estranho. Então eu pergunto para mim mesmo, e aproveito e pergunto para Deus, pergunto para todo mundo: por que umas plantas vingam e as outras não? Porque o texto fala que Ele pode anular, adiando a realização dos nossos desejos, em virtude das razões que nós desconhecemos. Então, eu não devo ficar perturbado se a vida me dá coisas que não são as coisas que eu desejo, mas sim ela dá as coisas que eu preciso, porque eu preciso para ter o meu aperfeiçoamento moral, para que eu faça lá no fim, no meu último dia, falar assim: valeu a pena, eu cumpri a carreira, combati o bom combate, guardei a fé, como Paulo falou, valeu a pena. Então, se Ele anula algumas coisas, por que isso acontece? Acho que nos falta entender que Deus, lá na primeira questão do livro dos Espíritos, Ele fala que Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então Deus, na sua justiça, Ele vai nos dar coisas que nós não precisamos? Não vai, porque a vontade dEle como é? Boa, justa e agradável. Se a vontade dEle é boa, justa e agradável, nos cabe lá, a gente aprende lá no livro dos Espíritos, aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a obediência e a resignação. Obediência, a gente vai começar a ter o consentimento da razão, e a resignação, o consentimento do coração, e com isso a gente faz o que é preciso e vai de forma leve, porque existe um fardo, mas o fardo não precisa ser pesado. Então eu entendo que a vontade dEle é boa, justa e agradável, e eu sigo esse caminho. Posso sim de vez em quando sair desse caminho? Acontece. Aí eu tenho que fazer o caminho de volta, reconfigurar a rota, como fez o filho pródigo. Mas é porque é uma lei divina, eu tenho que seguir. Não adianta, por mais que eu vá para o caminho errado, eu tenho que voltar. Mas esse processo de anular é como a poda da planta, falando mais uma vez do pomicultor. A
poda da planta, o corte, é dolorido, mas é com ele, é por ele que a planta cresce, que ela tem força, que ela desenvolve. Tudo bem, então eu tenho a resignação e a obediência, e está tudo certo, é vontade de Deus, eu aceito. Sim, mas cuidado, não é a passividade, é você tomar a vontade dele, a questão que chegou para você como um ponto de partida, de virada. A partir disso, o que eu faço? O que eu faço com o que a vida me deu? Como que eu vou transvalorar? Como que eu vou tirar valor de mim mesmo? Como que eu vou fazer diante dessa situação para que eu cresça, para que eu evolua e supere essa situação, que eu vença esse desafio? Esse é o ponto de partida, e não uma condição de vítima. Não, coitado de mim, tudo dá errado, oh meu Deus, igualzinho que é desenho do rádio, ó dia, ó azar, né? É um desenho da minha época, né? Aí daí você fica aí lamentando, reclamando o tempo todo, e a vida é como uma planta que não vinga, não dá certo. Mas se eu busco, confio na vontade de Deus e tomo o que a vida me dá, recebo, aceito como ponto de partida, seguindo o caminho reto, com virtudes, com princípios, dentro da moral do Cristo, aí sim, o universo, ele favorece. Lembra que eu falei do fardo leve? E a gente supera. O pomicultor equilibrado trabalha com títulos de sincera confiança no céu, ignorando de maneira absoluta se colherá flores ou frutos de suas obras, no quadro do imediatismo humano. Como é que é isso? Eu planto, mas eu quero colher amanhã, não quero esperar o tempo de colheita, eu quero colher amanhã. Por quê? Porque eu quero. Mas é possível colher amanhã? Se eu plantei hoje, a natureza não dá saltos. Mas aí eu estou doente pela ansiedade que me domina. Eu estou adoecido pela ansiedade. E eu quero que as coisas aconteçam logo. E eu não quero mais pensar e confiar no que Deus apresenta. O tempo é dele, não é meu. Aí eu me lembro de Salomão em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Há um tempo para cada coisa debaixo do sol. Tempo de plantar, de colher, de nascer, de viver e de morrer. Então por que a gente quer atropelar as coisas? Tem tempo para tudo. Nós não podemos ficar fora do tempo, deixar o tempo passar. Ver a vida assim como paisagem, não fazer parte dela, ficar lá assim, como aquele que fica lá na beirada da praia olhando o pessoal se exercitar, ir no mar e tal, e está sentado na cadeirinha. A vida está passando aos olhos dele e ele não faz parte dela, é só um quadro em movimento. É isso que a gente quer para a nossa vida? Ver ela passar aos nossos olhos, porque uma hora ela acaba. Eu falo da encarnação, mas ela não tem que valer a pena, mas eu deixei ela passar. Então, dentro dessa questão do tempo, façamos como o pomicultor, o agricultor. Ele prepara a semente, a muda, faz a parte dele e acredita, confia no Senhor, que Ele fará o resto. Ele entrega nas mãos de Deus. Ampara-se, todavia, na providência divina e trabalha sempre a benefício de todos. Vocês já ouviram falar da tâmara? Né, aquela frutinha doce. A tâmara é o fruto que simboliza a empatia. Por quê? Porque, pelo menos antigamente, hoje tem tecnologia, mas o símbolo da empatia é porque a tâmara, para dar os seus primeiros frutos, ela demora entre 70 e 100 anos. Então aqueles que trabalham no cultivo, nos cuidados dessa árvore, eles não estão fazendo pensando no consumo do produto, estão fazendo pensando nas gerações que vão aproveitar esse fruto doce e saboroso, mas não é para eles. E isso, né, como tem um provérbio árabe que fala, né, quem planta tâmara não come tâmara, ele planta para o outro comer. Isso traz então um vínculo, um elo
com a geração que virá. E essa geração vai comer aquela tâmara e ter um sentimento de gratidão com aqueles que antes plantaram, e vão honrar aqueles que plantaram. Por quê? Porque eles já desencarnaram, mas aquilo, os frutos que eles produziram ficaram. Interessante isso, né? E qual que é o fruto que a gente está consumindo hoje? Olha esse texto, Emmanuel. O Emmanuel desencarnou faz tempo. Se tiver encarnado, tudo bem, mas no momento disso ele estava em espírito ditando para o Chico, que também desencarnou. Mas nós estamos hoje com esse fruto doce aqui, nesse estudo de hoje. E quantos frutos o Emmanuel, o Chico e tantos outros, Kardec, os apóstolos, quantos frutos que a gente está saboreando. Então a gente precisa ser grato, né, a essa atitude daqueles que nos antecederam. Claro que muitas vezes, dentro da nossa questão reencarnacionista, e até poética, chega a ser poética, eu plantei tâmara, mas na próxima encarnação eu comerei as tâmaras. Não é assim? Não é? Já que a gente planta, a gente colhe. Mas também não é necessariamente assim, porque muitas das vezes a mão de quem plantou não é a mesma mão de quem colhe. Aquele que confia na colheita, muitas vezes, não estará mais aqui. Mas ele não deixou de colher mesmo o fruto que ele não plantou. Por quê? Porque é uma generosidade, solidariedade. E esse movimento solidário alimenta a todos, desde que você compartilhe, desde que você sirva. E aí nunca vai lhe faltar. Bom, finalizando, né, já está chegando no tempo. Cumpramos assim nossa tarefa, por mais alta ou mais humilde, operando invariavelmente em nome de Jesus, junto dele, sejam para nós a glória de amar e o prazer de servir. Então nós viemos para essa reencarnação, nós fomos plantados aqui. Por quê? Para quê? Para que possamos florescer aqui, vingar, ter condições de dar bons frutos. E como é que nós vamos dar os nossos bons frutos, ou os nossos melhores frutos? E aí Saulo, na estrada de Damasco, pergunta: o que queres que eu faça? Pergunta para Jesus. E o que é, hein? O que Jesus quer que a gente faça? Que a gente faça o nosso melhor, aquilo que nos cabe, entreguemos a nossa parte, façamos o nosso melhor. É isso que Ele quer que a gente faça, Mas como que a gente vai fazer o nosso melhor? Gente, se Jesus está pedindo, desde que nós estejamos com Ele, em sintonia com Ele, não tem erro. Na sintonia com Ele, nós daremos os nossos melhores frutos, porque nós vamos fazer com Ele, nós vamos fazer em nome dEle. E aí, a beleza de tudo isso, que nessa companhia de Jesus, a nossa principal, a nossa maior colheita é participar da sua obra. Sermos úteis na seara do bem, operando com o Senhor. Bom, gente, obrigado pela atenção, a paciência de todos. Finalizamos bem em cima do horário.